Olá, muito bom dia para você que está em casa aí nos assistindo. Seja muito bem-vindo, chega mais, porque está começando o seu Tudo Mais da sua semana, gente. Hoje, terça-feira, né, um dia gostoso, um dia animado. Para alguns está um dia mais friozinho, eu estou vendo pessoas mais agasalhadas aqui pelo trabalho, em casa, né, nas ruas, todo mundo ali tipo, ai gente, tá muito frio, mas tá um dia bonito, tá um dia gostoso pra gente estar aqui juntinho, acompanhando, curtindo, aprendendo cada vez mais nesse programa de hoje. Então seja muito bem-vindo, pode chegar. Você sabe que ainda dá tempo de você compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares, né? Ainda dá tempo de você pegar aí lá na setinha, ó, e colocar lá, compartilhar, copiar link e encaminhar pelo WhatsApp, ou compartilhar também aqui pelo canal do YouTube. Então, se você tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Mas se você já é de casa, já está nos acompanhando, tempos. Então, fique à vontade, porque começou o nosso programa matinal. E, claro, quando eu perguntei se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Aproveita lá para se inscrever, para ficar acompanhando todas as nossas programações. Porque hoje, assim, se você está assistindo, você viu, curtiu o vídeo, mas se você se inscrever, quando começar outro programa ao vivo aqui na nossa programação, você vai ficar por dentro de tudo, não vai perder nenhum instantinho, ele te notifica na hora e você acompanha desde o olá, seja muito bem-vindo, tá bom? Então, vamos começar, gente. Nossa frase de hoje é: corações frios e cabeça quente, nunca resolveram nada. E essa frase é do Billy Graham. A gente tem que pensar bem nisso, na hora da raiva, na hora da emoção, ou naquele momento que você está contido ali para aquele sentimento difícil. Meu amigo, a gente não vai conseguir resolver absolutamente nada, nada do jeito certo. Às vezes a gente até resolve ali momentaneamente, mas e aí? E as marcas? E as mágoas, as cicatrizes? Ou um problema mal resolvido, né? Então fica essa dica aí pra gente meditar nessa frase hoje do nosso querido Billy Graham, né? Que deixou tanto conteúdo bom, deixou tanta coisa, tem deixado ali de material, de literatura, pra gente cada vez mais se aprofundar. Então, vamos aqui, buscar a mente voltada para as coisas do céu e um coração transformado, que é isso, o processo de santificação, né? Deus vai transformando a gente a cada dia, e orar por esse coração, orar por essa mente, diferente, né? Transformada. Então, vamos começar, hein? E hoje nós vamos agora com dicas, dica para você que está em casa. Se liga aí no nosso Viver Bem Mais. O fazer mais com menos tá na moda. Segundo uma pesquisa feita pela PwC em 2017, para ser mais precisa, em março de 2017, 63% dos consumidores brasileiros estão pesquisando mais antes de comprar. E segundo essa mesma pesquisa, esse hábito tende a permanecer. Essa reflexão é muito nova. Em maio de 2015, eu refiz um post que eu já tinha feito em 2013 no meu blog, falando sobre essa reflexão. Que, na época, os brasileiros tinham entendido o que era poder de compra. E aí virou a loucura da compra. A gente saiu de nada para comprar demais. E como eu estava nesse momento reflexivo da minha vida, como eu contei até nos vídeos anteriores, da minha compulsão e etc., isso me chamou muito a atenção. O comprar pelo comprar, o acesso a coisas que antes não eram possíveis. Será mesmo que era tão necessário? E eu acho que esse baque passou a existir a partir do ano passado. E aí todo mundo começou a refletir se realmente precisava de tudo aquilo. Eu acho que não só por conta de uma reflexão financeira, mas eu tenho a impressão que todo mundo começou a ver aquele bando de coisa parada em casa e a pensar, será mesmo que eu preciso de uma outra coisa, uma coisa nova? Não só em roupa, eu acho que isso foi um baque para todos os outros itens que a gente acaba comprando para casa, desde livro até equipamentos eletrônicos. E também saiu matéria em março de 2017 no Jornal do Comércio, mostrando um empresário de uma rede de lojas bem famosa aqui no Brasil, falando que as peças de modinha não estão mais saindo das lojas com tanta força, tanta frequência como saiu em 2013, por exemplo. Agora eles estão investindo mais em peças básicas nas coleções. E sabe qual é a peça que está mais vendendo, assim, segundo esse empresário? Vestidos e macacões. Por um motivo muito simples, a pessoa já compra o look inteiro numa mesma compra.
Mas aí fica a minha pergunta para você, como consultora de imagem e estilo pessoal. Será mesmo que essa escolha do vestido ou do macacão tá sendo mesmo uma boa compra? O custo-benefício está sendo levado em consideração? Tudo bem, o raciocínio é bom, mas será? Uma das 6 partes do meu processo da consultoria de estilo é a experiência em lojas. E por que experiência em lojas e não compras? Porque é um processo onde eu ensino a comprar. Eu não sei se você já reparou que os canais de finanças estão super na moda, estão super em alta no YouTube e em blogs e etc. Pois é, assim como finanças, ninguém aprende a fazer compras quando é pequeno. Você já parou pra pensar nisso? Todas as minhas clientes se deparam com um monte de novos desafios quando eu falo da experiência em lojas. Algumas chegam até a falar, ai, Viviane, eu preciso mesmo comprar. E eu defendo que essa parte é importante porque é uma reeducação. Eu acho que, olha, não é nem reeducação, é educação de compra mesmo. E quando eu falo de experiência em loja, eu preciso deixar claro que eu não estou te incentivando a comprar, não é isso. É olhar o hábito da compra e não só o hábito, o ato da compra como uma coisa diferente na sua vida. Então eu vou te dar 4 dicas para tornar esse momento mais produtivo para você. E não só produtivo, porque o verbo aqui é precisar comprar, tá? Então, se este verbo, precisar, não estiver antes desses quatro passos que eu vou te passar, não compre. A primeira dica é: faça uma lista, mas não é só fazer a lista, ande com essa lista com você. Não adianta nada você, sei lá, foi jantar com uns amigos no shopping, reparou que alguma loja que você gosta está em promoção, por exemplo, e aí você entra lá e esquece da lista. Essa lista tem que te acompanhar. Se for mais fácil, por exemplo, fazer no celular, ou andar com ela na sua carteira, num papelzinho dobrado, enfim, acha a sua melhor maneira aí de não se separar dessa lista. Porque daí quando surge uma oportunidade de você dar uma olhadinha, ela tá ali com você. O ideal mesmo é você planejar esse dia, mas as oportunidades surgem, né, gente? Então, para você não se sabotar, anda com essa lista com você. E aí, esse planejamento que eu falei antes vai para a segunda dica. Planeje, reserve um tempo de compras. Isso mesmo, pega uma tarde de algum dia, por exemplo, pode ser uma manhã também, e reserva para aquilo. Pega a sua listinha, vai nas lojas, planeja. Às vezes faz sentido você aproveitar tudo numa loja só, que te dá condições de pagamento melhores. Enfim, reserva o tempo. Um bom lugar para ter esse tempo reservado são os outlets mais distantes de São Paulo. Sou aqui de São Paulo e quando você reserva esse tempinho para ir no outlet, pode ser que a sua cabeça esteja mais setada para aqui. Bom, eu preciso pensar estrategicamente nas compras que eu vou fazer hoje. E quando eu falo para reservar um tempo é porque também é um incentivo para você provar as roupas. Não compra uma roupa assim, tipo, que legal, achei legal, vou provar em casa, depois eu volto. Não faça isso. Por quê? Você já vai... Primeiro que quando você pega um item, eu também já escrevi isso no meu blog, e coloca num carrinho e leva pra sua casa, ele já passa a fazer parte da sua vida, mesmo que ele não caiba nela. E aí, o que vai acontecer? Principalmente se for nesses outlets que são mais longe de São Paulo, primeiro que pode ser que você não possa trocar essa peça. Segundo, ele é longe, vai te dar preguiça e por aí vai. E aí você vai ficar com mais uma peça que você não vai usar no seu guarda-roupa. Então, prove, avalie, passe um tempo dentro do provador, olha por trás, pela frente, faça a conta se você vai precisar ajustar essa peça, porque às vezes ela pode sair mais cara do que você imaginava, e coloque esse custo da costureira também no valor da compra da peça. Dica número 3. Aqui é o desafio. Quando você for comprar uma peça, tenta montar 3 looks com o que já tem no seu guarda-roupa. Por que isso? Se você for montar 3 looks com o que tem na loja ou com coisas que você vai ter que comprar, isso vai te gerar uma outra necessidade de compra. Então não é legal. E a minha dica matadora aqui é: se você for comprar uma peça, não vai fazer look com uma calça preta, uma calça branca e uma calça jeans, né, gente? Tudo combina com calça preta, calça branca e calça jeans. Você coloca um desafio, faz um look pra ir trabalhar, um look pra ir pra praia, um look pra ir passear no shopping, que isso vai fazer você reavaliar se realmente aquela peça cabe no seu guarda-roupa e vai evitar que você faça aquele comprei e nunca usei. E a quarta dica é: cuidado pro barato não sair caro. Custo-benefício está relacionado ao valor dividido pela quantidade de vezes que você usa aquela peça. Eu sempre falo da minha clássica jaqueta de couro, e é essa daqui. Eu comprei essa jaqueta faz mais de 8 anos. Eu paguei quase R$2.000. Só que eu uso ela quase todos os dias. Logo, ela saiu quase menos de R$1 por dia, se for parar para fazer a conta aí. Às vezes a gente compra uma pecinha por muito menos do que seria uma equivalente e ela dura
Juro, acho que 50 vezes menos. Então toma cuidado, porque o que vai acontecer? Às vezes você ama muito uma peça que você comprou, você vai se obrigar a comprar outra, a repor aquela peça porque ela acabou em menos tempo do que você imaginava. Olha as costuras, o tecido. Tecidos naturais, por exemplo, duram muito mais. Couro, lã, seda. É por isso que eles custam mais. Eles têm mais nobreza na peça. Fora que eles são mais gostosos de usar, né, gente? Porque eles respiram na pele. Então, pensa nisso. Pega o valor da peça e divide pela quantidade de vezes que você vai poder usar. Ó, vou dar um exemplo prático aqui. Ontem eu e meu marido, a gente foi no lançamento de um livro num shopping aqui em São Paulo. No caminho do restaurante que a gente ia jantar, a gente passou por uma loja de sapatos artesanais, feitos de couro, um couro muito bom, costurados à mão e etc. Esse sapato custa em média R$1.500. Quando a gente olhou o preço, o meu marido mesmo, contagiado com a minha mania do custo-benefício, ele mesmo parou pra pensar e falou assim, peraí, mas esse sapato é de couro, feito à mão, ele dura muito? Eu falei, dura, esse sapato deve durar aqui uns 10 anos. Ele falou, então, pô, vale o custo-benefício aqui, né? Não. Ele falou assim pra mim, e quanto que dura um sapato? Vai, numa média de R$300, que a gente viu que é mais ou menos essa média aí nas lojas mais achadas aqui em São Paulo, que os sapatos não são feitos à mão, etc. Um outro oposto de raciocínio. Falei, olha, os meus têm durado de 2 a 3 anos no máximo. Claro, eu uso muito sapatos, mas eu tenho certeza que se é um sapato igual, você vai usar muito também, hein? Aí ele falou, então pronto, faz a conta aí que muito provavelmente o sapato de R$1.500 vai se pagar. Fora que o sapato feito à mão artesanal, ele é único. Dificilmente a pessoa que faz sapato vai fazer um modelo muito parecido em pouco tempo. Então, você já vai ter aquele sentimento de, pô, é uma coisa rara, vai durar mais, enfim. Então, faz aí o raciocínio. Espero que ele te contagie como contagiou meu marido também. E olha, eu confesso que eu tô muito feliz de ler todas essas mudanças dos hábitos de compra dos brasileiros. Não só dos hábitos de compra, do crescimento desses canais de finanças, enfim, eu tô adorando. Porque realmente não é uma cultura que tem no país. E como é uma reflexão antiga, entre aspas, pra mim, eu espero que ela contagie e que o Brasil seja um país muito mais poupador e muito mais consciente da compra a partir de agora. Claro que é um caminho de maturidade, a gente tem um monte de coisa ainda para aprender, mas eu acho que a gente começou a dar um primeiro passo importante aqui para mudar esse consumo desenfreado que existe no Brasil. E isso, gente, eu nem tava no roteiro isso, mas eu acabei lembrando de uma coisa. Isso é muito forte aqui. Eu tenho amigos que moram na Europa que quando vêm pro Brasil ficam impressionados com o quanto o brasileiro aceita pagar as coisas mais caras. Então, assim, se a gente começar a pesquisar e começar a falar mais nãos, você pode ter certeza que os preços vão regular muito mais, de uma forma muito mais justa, porque a gente realmente pode pagar por eles, tá? Bom, e aqui vai o famoso, espero que essas dicas tenham te ajudado. E ó, coloque em prática da próxima vez, hein, gente? Eu sempre falo aqui nos vídeos. Ação que traz clareza aí dos fatos. Então anota tudo aí, da próxima vez que você for comprar, coloca isso em prática e conta aqui o que você achou. Mesmo você esteja vendo esse vídeo no YouTube ou no meu blog, enfim, quero saber como é que foi e como é que passou a ser a sua experiência de compra depois dessas dicas que eu tô te dando aqui. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Olha só que legal, né? Além de trazer uma dica para você, ela vem com uma notícia, uma informação de cada vez mais estamos todos conscientes. Eu acho que você aí em casa também, né? É um hábito que a gente vai adquirindo e vai praticando cada vez mais, né? Essa conscientização do que comprar, na hora de comprar, como comprar, quais os critérios para analisar. É muito bom a gente ter essas referências, dicas práticas como essa pra gente. E se a gente tá fazendo de forma assim intuitiva, né, a gente passa a fazer de forma mais consciente, programada. Isso é muito bom. Um abraço para Vivi, que tá aí compartilhando com a gente esse conteúdo, e um abraço para nossa Vivi Valverde, que também está aqui participando. Ela também é consultora de imagem e estilo e também é nossa parceira aqui da IPP-TV. Um beijo, Vivi. Eu vi que você está acompanhando aqui a nossa programação ao vivo. Que Deus te abençoe também. Eu já aproveito e um abraço para Cleude Rocha, que está aqui também pedindo para que Deus abençoe todos nós neste dia. O João Caio, a Vanilda Ribeiro, sempre assistindo aqui de Lindóia. Muitas bênçãos, né? A Delva também, bom dia, Tainá, e toda a equipe do Tudo Mais. Que bom ter vocês aqui, gente.
Ó, tem mais mensagens aqui, já já eu compartilho com vocês, porque agora eu tenho um recadinho para você que está a fim de mudar o ambiente da sua casa, quer dar cara nova, quer ter um ambiente diferenciado. Então eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse vídeo, né, nesse material que nós vamos compartilhar com vocês do nosso parceiro. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Muito bem, olha só, viu? Leve sua planta lá e se surpreenda. Os contatos estão aqui na telinha. Site fingermorumbi.com.br, Instagram, @fingermorumbi e o WhatsApp é o que está aqui na tela, ó, 011 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em imóveis planejados. E a gente continua agora com uma notícia aí, compartilhando com vocês. Não é bem uma notícia não, gente, é uma curiosidade. Então se liga no Tudo nas Redes. Logo mais eu vou te deixar confuso, hein? Quando eu começar a falar da notícia, a imagem irá fixar na sua tela e você irá entender o que eu estou te falando. Essa imagem que está aí na sua telinha, aparecendo agora, pode até tirar a tarja, deixa só a imagem mesmo. Ela ganhou as redes sociais, gente, em 2016. Não é de agora, não. Isso aí já tem um tempinho até. Ela é do professor de psicologia japonês, Akiyoshi Kitaoka, publicou ela no Facebook e aí só viralizou, gente. Ela trata-se de uma ilusão de ótica criada pelo cientista francês Jacques Ninho, que mostra um quadro branco com linhas cinzas e pontos pretos em algumas interseções. Mas afinal, quantos pontos pretos você consegue ver ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Consegue? Eu vou te dar uns segundinhos aí, fixa na tela, tenta enxergar os pontinhos pretos e eu quero saber quantos você consegue ver ao mesmo tempo. Se você parar e olhar para cada um, você vai ver a diferença. Vai conseguir contar. Essa é a grande questão da imagem. Embora haja 12 pontos pretos colocados no quadro, o cérebro da maioria das pessoas não deixa que vejam todos eles ao mesmo tempo. Olha só que legal. De acordo com a BBC, o próprio criador da imagem explicou em um artigo que isso ocorre quando os discos brancos em uma grade cintilante são diminuídos e destacados em preto. Eles tendem a desaparecer. A pessoa só consegue ver alguns deles ao mesmo tempo em grupos que se movem erraticamente na página. Nas partes onde não se vê os pontos, as linhas cinzas parecem ser contínuas, gerando cruzamentos cinzas que não estão realmente presentes. Alguns brilhos negros podem ser vistos nos cruzamentos, onde não é possível ver os discos. A ilusão também funciona com o contraste, o inverso de cores. Essa ilusão de ótica viraliza na internet, gente. E o quadro foi publicado no Facebook por um professor de psicologia que teve mais de 7.000 compartilhamentos em 24 horas. Porque realmente a gente pega essa imagem, a gente fixa, eu não consigo ver ao mesmo tempo. Eu tenho que bater, eu tenho que ver um, eu vejo dois, depois não vejo os outros dois da linha. Comigo, eu estou aqui olhando na telinha do celular até, porque eu tô assistindo, e eu continuo assim, sem conseguir ver. Interessante, né? É como o nosso cérebro, ele engana, né? Ele tem essas mudanças, né? Essa ilusão de ótica, isso é muito interessante para a gente perceber. E a gente tem ideia também que tudo depende do ponto de vista, a gente tem que tomar cuidado, né? E analisar bem aquilo que a gente quer ver, ter o foco, né? Para a gente conseguir entender. E a gente segue aqui com o nosso Tudo Mais, depois desse momento. E agora nós vamos para o quadro Você Precisa Ver Mais,
Hoje nós escolhemos um trechinho, do programa Conhecendo as Escrituras, do segundo episódio, gente, na segunda temporada do episódio 2. Então vamos ver aí. É o nosso acrescentares. Acrescentares, o que é isso? Você já escutou alguém falando alguma coisa e você só pensou, não, isso aí não está na Bíblia não, isso aí está no livro de acrescentares, porque não está na Bíblia. Essa passagem não está escrita assim, da maneira que você falou na Bíblia. Pode ser até uma verdade bíblica, mas não está escrito na Bíblia dessa maneira com que você falou. Você já parou para pensar nisso? Então, eu vou te colocar para vocês aqui, três versículos, três frases, e vocês têm que falar qual dessas frases aí não está na Bíblia. Tem duas que estão na Bíblia e uma não está na Bíblia. Qual que é a fake news aí? Você que já fez bastante prova com verdadeiro e falso, qual que é o falso aí? Tem duas verdadeiras e uma que é falsa. Então, vamos ver. Vou falar para vocês, vocês vão falar qual que não está na Bíblia. Provavelmente deve estar no livro de acrescentares, porque nos livros bíblicos ela não está, tá? Essa frase você tem que falar para a gente. Então, eu vou ler aqui e você me fala aí, ó. O negócio que o pessoal fez ontem que foi bom foi por eliminação, ó. Eu sei que essa tá. Agora essas duas eu tô em dúvida. A primeira é assim, ó. Meus irmãos, vos digo o que me foi revelado. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Então eu vou ler de novo. Meus irmãos, vos digo o que me foi revelado. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Essa é a primeira, hein? A segunda. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Vou ler de novo. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. E a terceira é: vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Vou ler mais uma vez. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. E aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver se vocês sabem qual que está no livro de acrescentares, o que não está na Bíblia dessas três sentenças aí, dessas três frases. Qual que é fake news aí? Vamos ver. O pessoal colocou aqui, ó, já não está tendo tanta participação essa aqui. Talvez tenha alguma dificuldade, ó. A Amanda colocou que a 1 tá. A 1 tá? Será, Amanda? A Elia colocou 1. A Edson, a 1 é falsa. A Lívia colocou que a 1 não está na Bíblia. O Leonardo só deu risada. Eu tô só o Leonardo. A Luzamira colocou 1. A Lívia Adelino colocou 1. A Liana colocou a 1 é falsa. A Renata Silva colocou a primeira. Gostei da animação, Renata. É isso mesmo. Uma animação no nosso dia para a gente começar junto. A Amanda colocou agora coisa de falar. A 1 não tá. A 1 é falso. O Matheus Henrique colocou. A Solange número 1. A fake é a 1. Hoje o chat tá demais, hein? Tá demais, participando muito. E vamos ver se o pessoal acertou, então? Qual que é o acrescentares? O que não está na Bíblia? Pode colocar aí, Matheus. Pode colocar na tela. Aqui está a falsa. E, exatamente como o pessoal disse aqui, ó, é a 1. O número 1. Apesar da soberania de Deus, não está escrito exatamente assim na Bíblia, né? Eu que é um chavão, né? Todo mundo fala, já escutou alguém falando. Aí eu dei uma rebuscada aqui para a gente colocar aqui. E as outras passagens estão na Bíblia de acordo com as referências que já estão aí embaixo, tá? Então a segunda está em Gênesis e a terceira está em Mateus 2. É isso, gente. Muito legal, é isso, gente. Olha que bacana, a gente está revendo esse trechinho desse programa aqui ao ar todos os dias aqui também na IPP TV, que é Conhecendo as Escrituras. Esse trecho da segunda temporada do episódio 2 foi ao ar dia 10 de junho de 2021 com o nosso querido Pedro Cera, trazendo diversão e conhecimento das Escrituras para todos nós. E o legal é que, além das pessoas que participaram lá naquele dia, eu vejo que vocês também estão participando aqui no nosso chat. O Tiago Azevedo colocou a 3, o Orlando colocou a 1, Estilo dos Artistas 3, a Maressa Marques 1, a
Esther colocou não ensina a Bíblia, a Rosana Ramos também, a Esther Márcia aqui, o Oriel, a Delva, todo mundo participando. É muito legal também ver que estimulou em vocês também a vontade de participar, interagir. Ai, que saudade, gente. É bom rever, lembrar de amigos, de programas especiais que passaram aqui, contribuíram tanto. Ficou com vontade de assistir? Porque são várias perguntas, viu? O Tudo Mais, quando ele lança as perguntinhas aqui, ele se inspirou um pouquinho ali no Conhecendo as Escrituras para vocês. Então, você pode lá no IPP Play, no nosso canal, acessar esse conteúdo e assisti-lo na íntegra. Ou você pode se divertir com todos que já foram lá, do começo ao fim. São meia hora de programinha, então vale muito a pena você também assistir, acompanhar. E, ó, a gente trabalha a cacholinha aqui, né? Porque essas perguntinhas parecem simples, mas ela vem trazendo um conhecimento, vem despertando um entendimento de coisas que às vezes a gente faz no automático, ou só repete, mas é muito bom a gente estar bem antenadinho, viu? Fica essa dica para vocês aí depois para continuar acompanhando e adquirindo mais conhecimento. Olha só, aqui ó, o Thiago Azevedo está comentando aqui ainda. E agora, claro, nós temos as nossas perguntas, nossas dificuldades, nosso desafio para você. Chegou o momento do nosso Perguntados. Se bem que hoje não está com nenhum tipo de pergunta de versículo bíblico, não. Hoje está diferente. Hoje é matemática. Meu ponto fraco, admito, assumo aqui e pronto. Fazer o quê, né? Cada um com as suas facilidades. Vamos lá. Perguntinha na tela. Quantos graus são necessários para que dois ângulos sejam complementares? Mas essa tá fácil. Opção A, 60. Opção B, 90. Ou opção C, 180. Quantos graus são necessários para que dois ângulos eles sejam complementares? A, 60, B, 90 ou C, 180. Já que vocês participaram no anterior, eu conto com a participação de vocês. Então, ó, vamos participar. Deixa aí sua resposta no nosso chat. Já nós vamos acompanhar a resposta. Eu quero saber de você. Como é que está sendo a sua participação aí? Como é que está seu nível de conhecimento, hein? E logo mais, depois, né? Logo depois, ainda hoje, não após o intervalo, mas já, nós vamos falar sobre como os cristãos devem responder à oposição. Nós estamos vendo um momento onde a gente tem que ter cuidado também. Não só, né? Todo mundo tem que ter, mas a gente vai falar direcionado para nós, cristãos. Como é que deve ser nossa postura quando nós sentimos contrariados ou nós somos contra alguns tipos de pensamentos, ideias? Como é que a gente responde? Quem vai nos ajudar a conversar sobre esse tema é o nosso reverendo Robert Mota, da Igreja Presbiteriana da Lapa. Logo mais ele estará com a gente aqui participando. Então fique ligadinho, não saia daí, hein? Nós vamos para o intervalo, mas ele é rápido, a gente volta já. A IPP TV faz 2 anos e as novidades não param de chegar. Nesta sexta-feira, às 9h30 da noite, tem a estreia da nossa sessão de cinema. Toda semana, o Cinefique IPP TV vai trazer o melhor dos filmes e documentários cristãos produzidos no Brasil. E a gente começa contando uma emocionante história real. Canani, Eu Sobrevivi, que mostra como uma índiazinha escapou das tentativas de assassinatos na tribo e acabou salva e adotada por um casal de missionários. Cinefique IPP TV estreia nesta sexta-feira às 9h30 da noite. IPP TV, a sua TV missionária.
De segunda a sexta, às 11h45 da manhã, as boas notícias entram em pauta no Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informação de qualidade que enchem o nosso coração de esperança e muita prestação de serviços. Horário alternativo de segunda a sexta às 6h45 da tarde e no sábado às 8h15 da noite. Notícias do Bem, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta às 8 da manhã, a criançada tem espaço na IPP TV. Diversão, histórias e muitas lições para os nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, às 7 horas, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Horário alternativo de segunda a sexta, às 5h30 da tarde. Pinheirinhos TV, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Você já sabe que a IPP TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP TV, a sua TV missionária. Muito bom, estamos de volta com tudo mais e que bom que você continua aqui ligadinho, participando, porque eu tô de olho, hein? Ó, aqui, ó, olhinho em tela. Tô acompanhando tudo e já tô vendo que tem muita gente respondendo, participando aqui, deixando a resposta correta dos nossos perguntados de hoje. Eu fico muito feliz com isso, hein? Isso é muito legal. E olha só, quero dar um recadinho pra você, então, aproveitando que você tá aí, atento. Você conhece, ó, Quali Vinil? É, Quali Vinil, parceiraço nosso também aqui da IPP TV, e nós queremos indicá-lo para você. Ele pode ser seu amigo também, seu parceiro, seu colega de trabalho aí, é verdade, gente. A Quali Vinil, eles trabalham com tintas, né? Então eles oferecem a melhor opção para vocês. Conseguem trabalhar com tintas personalizadas, sabe aquele tom de azul diferente, aquele tom de verde mais escuro, mais claro, ou aquele tom que está super em alta, que está diferente, uma cor diferente, moderna. Então, ó, conta com eles, hein? Quali Vinil pode te dar toda essa assistência, te auxiliar super nesse momento tão decisivo aí de você deixar o seu ambiente cada vez mais bonito. Então, já sabem, acesse o site qualivinil.com.br, entre em contato com eles agora mesmo, lá pelo próprio site, tem um cantinho lá, uma parte que você pode conversar com eles. E já solicita um orçamento, viu? Eu acho que pode dar jogo aí, hein? Vai dar bom, vai por mim. Quali Vinil, ó, inspire-se, né? Transforme, decore, já sabe, né? Quali Vinil. Muito bem, a gente continua agora e nós vamos para o nosso Papo Reto, esse conteúdo que é produzido, gravado, disponibilizado pela 8ª Igreja Presbiteriana lá de Belo Horizonte, é isso mesmo. E hoje eles vão falar sobre como lidar com a ansiedade. Presta atenção aí, hein, que tá bom. Olá, bem-vindo ao Papo Reto. Eu sou Roberto Santos, pastor de família aqui na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E é bom demais ter você conosco. Hoje eu vou falar com você sobre um assunto pertinente, oportuno, como lidar com a ansiedade. Fique atento que eu vou falar agora com você, em nome de Jesus. Essa abertura tá boa, quer que recomeça? A presença de Cristo em nós não anula a nossa humanidade.
A velha natureza convive com a nova natureza. Logo, é comum a gente conviver com sentimentos diversos, variados, como ansiedade, medo e apreensões. Muitas pessoas pensam que pelo fato de terem nascido de novo, elas já não podem sentir aquilo que um dia sentiram, ou muito menos sentir aquilo que os não cristãos ainda sentem. É normal ficarmos ansiosos, com medo, desanimados e abatidos. Qual de nós não se sente ansioso diante de uma enfermidade? Diante da possibilidade do desemprego? Todos nós já passamos por isso e certamente todos nós passamos. Gary Coleman, um terapeuta cristão americano e escritor também, ele faz uma distinção entre a ansiedade corriqueira comum e essa ansiedade aguda que muitas vezes nos aflige. Aliás, ter um grau de ansiedade é legítimo, é normal e essa ansiedade nos ajuda a reagir de forma veloz quando nós precisamos. Tem uma outra ansiedade, aquela que nos persegue, aquela que nos domina, aquela que nos controla, palpitação, sudorese, medo, pânico, talvez calafrios na barriga. Já sentiu assim? Pois é, e ela surge do nada. Mas o que fazer com esses sintomas? O que fazer com esse tipo de ansiedade que às vezes pode tomar conta da sua própria vida ou bater a porta do seu coração? Filipenses capítulo 4, então, o apóstolo Paulo nos dá algumas dicas como lidar com a ansiedade. O contexto do capítulo 4, havia ali um atrito entre algumas irmãs daquela igreja, que estava gerando muito sofrimento. Paulo dá umas dicas, eu quero chamar a sua atenção. A primeira dica que Paulo dá no versículo 2, capítulo 4 de Filipenses é: identifique a causa do seu problema. Versículo 4, desculpe. Ou seja, ao perceber que a ansiedade está aproximando, batendo a porta do seu coração, eu quero recomendar o seguinte: essa dica que eu te dou, ela faz parte inclusive da TCC, que é uma técnica de comportamento cognitivo comportamental. A primeira coisa então a fazer, literalmente pare mesmo. Pare e comece a analisar a sua volta. Qual a origem dessa minha ansiedade? Ela procede? Nem sempre a procedência dá margem para uma ansiedade tão grandiosa, dominante como essa. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você nem tem motivo para ficar apreensivo e de repente você se vê apreensivo, ansioso, com sintomas batendo aí, pânico, sensação de morte, não é verdade? Identifique a causa do seu problema. Segundo, considere a ajuda de um irmão, quem sabe de um conselheiro, de um terapeuta, de um psiquiatra. Então falar com alguém vai ser bom, ser ouvida ou ouvido por alguém vai fazer muito bem e às vezes fazendo terapia vai te ajudar ainda mais e às vezes, dependendo do sintoma, vai precisar de alguém mais gabaritado como um profissional de saúde, no caso, um psiquiatra. É bíblico isso, ainda que algumas pessoas digam, falem ou questionem o papel desses profissionais como terapeuta e psiquiatra. Eles são profissionais da área de saúde e eles existem para cuidar da gente. Então, que tal você considerar e dividir seu problema, sua dor, esses sintomas com alguém? Bom, Paulo dá mais uma dica que eu quero dividir agora com você. Mude o foco. É isso aí. Mude o foco e alegre-se sempre no Senhor. Gente, às vezes nós estamos focando no problema e não na promessa. Eu falo como sobrevivente e ainda lido com essa questão da ansiedade. Mas às vezes o foco ao qual nós estamos voltando às nossas próprias emoções não é curador, danoso. Mude o foco daquilo que você está pensando nesse exato momento. Comece a pensar na solução. Frequentemente a gente repete o que a gente sente. O que nós sentimos não é bom frequentemente. É oriundo das minhas emoções, da minha mente. E a minha mente mente. Então eu quero recomendar que você comece a repetir aquilo que você acredita e aquilo que você crê. Mude o foco. Ao invés de você pensar no caos, em acidentes, coisas ruins, na morte, mude o foco. Eu devo pensar naquilo que é bom, justo, útil, agradável, verdadeiro. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Então mude o foco no nome de Cristo Jesus. Paulo dá mais uma dica lá: confie em Deus a partir da oração. Irmãos, a oração sempre vai nos conectar em Deus, sempre. E quanto mais conectado em Deus, mais focado eu fico em Deus. E quanto mais focado eu fico em Deus, menos foco eu vou dar àquilo que eu penso, que é a causa da minha ansiedade. Não só aquilo que eu penso. De fato, às vezes pode ser inclusive uma causa real, tangível, mensurável. Quero recomendar aquilo que Paulo recomenda para mim e para você. Que você busque essa paz através da oração, que você busque essa confiança, que você confie em Deus
através da oração. Pessoal, bom seria eu falar para você, olha, vença. Eu espero que você vença. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas se você, porventura, não experimentar essa vitória, o domínio da ansiedade, só de aprender a conviver com ela, vai ser uma grande vitória. Sim ou não? Quero convidar você a continuar conosco aí, porque a cada semana você vai encontrar uma instrução para o seu coração aqui no Papo Reto na Oitava Igreja. Mas se você precisar de mais, pode nos procurar, que aqui você vai encontrar uma equipe disposta a te ouvir, te abraçar e também ministrar o seu coração e orar com você. Que Deus te abençoe e que você de fato seja um vencedor em todas as áreas e nesse quesito, na ansiedade, no nome de Jesus. Abraços. Olha só que legal, isso é muito bacana. Você sabe que esse é um tema que a gente sempre tenta trazer, porque é um tema tão recorrente nas nossas vidas, né? Essa correria, essa agitação, tudo nos causa muita ansiedade. Então, fica aí pra gente refletir, meditar com esse material tão precioso, né? Produzido pela Oitava Igreja Presbiteriana lá de Belo Horizonte. Um abraço para o pastor Roberto Santos aí, que preparou esse conteúdo e compartilhou com a gente. A Delva aqui falou, é verdade, pastor, o Gustavo aqui, amém, acompanhando, isso é muito bom, né? E o nosso quadro hoje, Quero Saber Mais, a minha pergunta é, você, o que você quer saber? Pois bem, alguns aqui perguntaram como é que é a equipe, como é que é o trabalho de edição da IPP-TV. E olha só a resposta para vocês. Pessoal que conhecer a edição, então aqui está. Temos Sara Raquel. Sara, dá um tchauzinho. Débora Dom também aqui editando. Rachel, que além de apresentar, né, o Tempo no Jornal também edita. E o Ivan. É isso, gente. Essa é a edição da TV. Muito legal essa turminha toda aí que vocês viram, que são responsáveis por tudo assim, por todo o material que vocês assistem, que vocês acompanham. Esse vídeo que você acabou de assistir, a Débora Dom com certeza estava editando para vocês. Então ali nós temos uma equipe muito comprometida, muito competente, muito querida, graciosa, que tem assim feito um trabalho assim muito especial para todos nós. Então são eles ali que editam tudo isso para vocês, que também colaboram junto com o pessoal do designer, né? Colaboram essas artes pra gente, esses movimentos, essas vinhetas que começam de um quadro para o outro. Eles fazem muita coisa aqui pra gente. Os cultos legendados que vocês assistem, são eles que fazem esse trabalho, gente. Então, assim, é muito legal, né? Gostei, gosto, a equipe, uma bênção mesmo de Deus nas nossas vidas. E agora eu quero dar um recadinho para vocês, falar também de um outro parceiro, esse também aqui é tão parceiro que nós somos vizinhos aqui de prédio, né, de casa, que é a editora Ezion, a nossa editora missionária aqui da IPP. E hoje, nossa dica de leitura para vocês é esse lançamento que nós tivemos neste domingo, que é Somente pela Graça, de Charles Spurgeon. Somente pela Graça, de Charles Spurgeon, é o mais novo lançamento da editora Ezion. É muito comum encontrarmos crentes que amam a Cristo mesmo sem ter a clareza da salvação pela graça. Com isso, eles também não conseguem compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Neste livro, Spurgeon mostra que tudo o que precisamos fazer é apresentar o Evangelho de forma clara e acessível, e o poder de Deus fará seu trabalho na salvação do indivíduo. Em Somente pela Graça, ele apresenta o plano da salvação de modo simples, sem deixar de abordar com profundidade aspectos essenciais, como a queda da nossa capacidade de sermos salvos por meios próprios, a salvação pela graça por meio da fé que conduz ao arrependimento, a regeneração operada em nós pelo Espírito Santo, a justificação que vem pela fé somente em Cristo, a nossa libertação pela cruz das garras do pecado e a preservação divina que nos capacita a perseverar até o fim. Visite a livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse agora mesmo o site www.editorezion.com.br e adquira o livro Somente pela Graça. Ezion, a sua editora missionária.
Muito bem, então reforçando o site www.editoraesion.com.br. Já acesse agora, ó, e já garanta aí o presente do Dia dos Pais aí pro seu paizão. Já fica uma dica de presente para você, viu? E nós continuamos aqui. Já pensou, respondeu a nossa pergunta de hoje, do nosso Perguntados? Então, ó, na telinha a pergunta de hoje. Vamos lá acompanhar. Aqui, ó, quantos graus são necessários para que dois ângulos sejam complementares? Opção A, 60. Opção B, 90. Opção C, 180. Eu vou ver aqui algumas respostas, viu? Temos respostas aqui, pessoas participando. O Oriel colocou 180, a Delva colocou 90 graus, a Rosana, necessário 90 graus para ângulos complementares. A Cleude Rocha, 90 graus, a Esther, 180. Deixa eu ver aqui para cima, para ver se eu estou pulando. Deixa eu ver. Peraí, calma, segura aí. Ah, tá. Assistindo. Bem, então vamos lá. A resposta correta é opção B, 90 graus. O nosso convidado já está aqui sentadinho e ele já só confirmou, ele já sabia a resposta também. Vamos lá. Os ângulos complementares são ângulos que juntos somam 90 graus. Então, ali, ó, os 90 graus, opção B. Certinho, obrigado pela sua participação mais uma vez, né, na nossa programação. E agora sim, nós vamos para o intervalo rapidinho, mas é rápido mesmo, fica ligadinho porque nós vamos voltar. E nós vamos ter a nossa conversa de hoje, como os cristãos devem responder à oposição. E quem vai participar é o nosso reverendo Robert Mota, ele já está aqui aguardando, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana da Lapa. Então não saia daí, hein? É rápido, a gente volta já. A IPP-TV faz 2 anos com muitas novidades. Agora suas manhãs de quarta-feira vão ficar muito mais musicais com o Palavra e Viola. Às 7h30 da manhã tem louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com o comando de Vitor Quevedo. Palavra e Viola. IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta às 8 da manhã, a criançada tem espaço na IPP-TV. Diversão, histórias e muitas lições para os nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, às 7 horas, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Horário alternativo de segunda a sexta, às 5h30 da tarde. Pinheirinhos TV, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Eu amo estar na igreja, eu amo participar das atividades e dos cultos, mas eu me sentia meio deslocada. Faltava aquela sensação de pertencimento. Afinal de contas, já não podia mais participar do grupo de jovens e já não me encaixava mais no grupo de casais. Por outro lado, quando me falaram do UNO, Um Novo Olhar, confesso que fiquei meio desconfiada. Afinal de contas, do que se tratava? Era o grupo casamenteiro? E definitivamente esse não era o meu foco. Mesmo assim, resolvi conhecer e não saí mais. Lá encontrei pessoas que estão vivendo um momento de vida em condições parecidas com a minha. Trata-se de um grupo que promove o crescimento espiritual, relacional, atividade de lazer e comunhão, com foco em adultos solteiros, divorciados e viúvos, e que buscam uma vida plena com Jesus Cristo. E sobre aquela questão dos relacionamentos, só posso dizer que esse novo olhar fez muita gente se enxergar dentro do grupo. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã, as boas notícias entram em pauta no
Notícias do BIM. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informação de qualidade que enchem o nosso coração de esperança e muita prestação de serviços. Horário alternativo de segunda a sexta às 6h45 da tarde e no sábado às 8h15 da noite. Notícias do Bem, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Muito bem, estamos de volta e aqui juntinhos já com o nosso querido reverendo Robert Mota, da Igreja Presbiteriana da Lapa. Obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, pastor, por aceitar em participar, ainda mais por trazer uma reflexão, né, sobre esse tema de hoje, né? Eu que agradeço, Tainá. É um prazer estar primeira vez no seu programa, né? Deus tem abençoado, né, essa caminhada que vocês têm propostos para a igreja, né, para comunicar o evangelho à igreja e a outros que não são da igreja, mas que podem conhecer o evangelho através do programa de vocês. Então é um privilégio poder estar aqui, é uma honra estar com você aqui. Muito bem, obrigada, pastor. E lembrando também que vocês também têm uma programação muito especial também no canal do YouTube, também voltado para o público masculino, feminino. Vocês também têm uma programação muito especial. Sim, né? Nós temos a Rádio Ipelapa, né? Então lá no YouTube tem lá alguns programas, né? Inclusive um que saiu daqui, né? Com autorização, sim, né? Sim, e tá caminhando lá, que é o Diário de Eva. Tem de homens para homens, tem toda sexta-feira uma conversa com os 3 pastores da igreja, falando sobre teologia, uma teologia que se aplica a nós, né? Então nós estamos caminhando lá também para, de uma maneira, usar as mídias sociais para propagar o Evangelho de Cristo, né? Amém, que bom, que Deus continue abençoando. Amém. E é isso, né? Muito bom, gente, a gente ter esse entendimento, né, dessas ferramentas, como elas podem vir nos auxiliar, nos ajudar a isso, a propagar o Evangelho. E o tema de hoje tem um pouco a ver, porque as redes sociais acabam sendo uma ferramenta também, onde muitos acabam se manifestando, né? E é sobre isso, né? Como nós cristãos devemos responder à oposição. Vou até levantar aqui a questão, né? O problema para a gente ir destrinchando na nossa conversa, mas hoje nós somos política, religião, tantas questões no mundo hoje que a notícia vem espalhando de uma forma mais rápida, a gente vai ficando chocados, né? Com barbaridades, né? Que o homem pode executar, né, ali, e são tantos temas que nos traz, assim, aquele momento para pensar, né, como responder a tudo isso, como reagir a tudo isso, primeiramente, né, levantando esse ponto, né, como que a gente deve começar a pensar nisso, pastor? Primeiro momento é pensar o que é a oposição e onde ela se origina. A oposição, ela está presente desde a queda, né? Quando o homem ele não teve a condição de permanecer satisfeito com aquilo que ele tinha, que era a presença real de Deus no Jardim do Éden. Ele quis algo a mais, né? A mulher quis algo a mais, eles comeram do fruto, insatisfeito com aquilo que eles eram, eles queriam ser como Deus também. E eles então já entraram nessa oposição, eles foram opostos a algo que eles foram criados para ser, e então desejando outra coisa. E aí nós paramos para pensar que a oposição é o quê? Eu tenho uma oposição contra o outro, porque o outro não caminha na direção das minhas ideias, né, dos meus pensamentos. Ele não concorda com aquilo que eu tenho como cosmovisão, né, de mundo, como eu enxergo as coisas. E eu vou me opor a ele, porque ele tem que se enquadrar dentro daquilo que eu penso, e não eu me enquadrar dentro daquilo que é o ideal frente a duas ideias que estão sendo discutidas, né? Então a oposição, ela nasce aí. E a oposição, ela está enraizada em coisas do coração. Orgulho. Sim. O orgulhoso, né, ele de forma alguma vai dar o braço a torcer quando ele percebe que o que ele está defendendo não é bem aquilo como ele está trazendo.
Mas ele não quer dar o braço a torcer. Afinal de contas, né, eu sou orgulhoso. A pessoa autocentrada, o egoísmo, essas coisas, elas nos levam a enaltecer e externalizar essa posição contra o outro. E aí você vai ver isso em diversas áreas, né, da vida do ser humano. A política fica mais em voga porque é onde nós temos uma polarização. Você tem dois lados criados. Ou seja, diante de dois lados, eu tenho conceitos ideológicos frente a teorias que eu entendo ser teorias que me agradam, e eu quero que aquilo seja real para todos, porque é a minha visão de mundo, é a forma como eu quero que o mundo seja, é a forma como todos precisam se encaixar e se moldar frente àquilo que eu sou, frente àquilo que eu desenvolvi. Só que aí a gente pode cair num grande problema. O ser humano, em sua cosmovisão, ele não tem a concepção de todas as coisas existentes no mundo. Ele tem uma ideia pré-concebida. Então, por exemplo, se a gente falar aqui sobre futebol, né? Talvez não é... Você gosta de futebol? Não entendo muito, viu? Isso. Você não entende muito. Mas você conversaria. Sim. Você conversaria. Arriscaria. Só que você não é especialista nisso. Não. Eu ficaria mais como ouvinte, tirando algumas dúvidas, talvez. Justamente. Diferente dos comentaristas que nós temos do futebol. Exatamente. Eles pegam aquela questão, estudam e começam a ter teorias a respeito daquilo que eles estudaram. Teoria já é uma ideia formada. Agora, os preconceitos que nós temos, né, eles já estão estabelecidos em nós, frente ao que nós fomos construindo e vendo, enxergando, quando esses temas apareceram a nós. E a gente passa a comentar sobre eles, né, a falar sobre eles, mesmo não sendo especialistas. Mas muitas das vezes eu tomo isso como algo que para mim é sine qua non. Não tem jeito, é isso. Só que eu não aprofundei a ponto disso se tornar algo teórico. Eu estudei, eu me aperfeiçoei, eu fui a fundo em tudo aquilo que a temática de fato propõe frente a livros, frente a estudos, pesquisas e tudo mais. E por isso que hoje, por conta da internet que você pontuou, nós temos diversos especialistas quase que analfabetos. Exatamente. Por quê? Porque eles têm uma ideia pré-organizada, mas ela não é lógica, porque essa lógica ainda não se tornou uma teoria, como uma hipótese clara para ele chegar a discutir. E aí acontece, quando ele é contraposto frente a alguém que já tem conhecimento maior, o que ele faz? Ele externaliza a indignação, o orgulho, a ira, né? Porque você está indo contra aquilo que eu creio. Então, veja que isso entra tanto para a política, isso entra relacionado ao que eu creio, na minha religião, né? E entre outros setores da minha vida. Uau! Ele está falando aqui, você está falando, e eu estou assim, ó. Verdade, é tão simples, mas tão, não é algo que na hora vira chave, né? Não. É uma coisa que existem estudos e tudo para a gente analisar, né, pastor? E uma coisa que eu achei muito interessante foi o senhor trazer, porque a gente quer falar desse tema, nós cristãos, falando do mundo de hoje, esquecendo de olhar lá para o passado, desde quando vem isso, essa questão da oposição, já é algo que está na Bíblia, Deus já fala sobre isso. Como que nós, então, entendendo tudo isso, tendo essa compreensão, né, como nós devemos reagir diante de uma oposição, diante de uma situação onde acabamos sendo ali, de certa forma, contrariados ou não, né? Sim, eu acho que esse é um ponto muito importante, olhar para o Evangelho quando diz que nós somos sal e luz do mundo. Ser sal e luz do mundo é entender que tudo que eu falo, tudo que eu faço, representa essa luminosidade que eu fui chamado para ser como crente em Cristo Jesus. Ou seja, eu sou o agente de Deus neste mundo, a fim de trazer ao mundo a luz dele, a dar sabor às coisas que estão presentes no mundo. Então, eu caminho
por aí. E aí a gente amplia um pouco mais para pensar, se eu preciso ser luzeiro, sal e luz, né, neste mundo, eu posso sim falar sobre política, eu posso sim falar sobre ideologias, eu posso sim falar sobre tudo que está permeando o cenário cultural existente em nosso mundo. Eu posso, desde que eu seja fiel. Como? Entendendo que eu preciso conhecer, aprofundar, trazer toda a base escriturística, pois ela permeia a minha visão de mundo, para que diante dessa lente eu possa tomar essas coisas e falar. O problema hoje é diferente. Eu quero saber e falar de tudo, não me aprofundo, não tenho inclusive a estrutura bem formada, que é as verdades de Deus no meu coração, tenho preconceitos formados a respeito do Evangelho, muitas vezes por empirismo, por experiências que eu tenho, e não por aquilo que é profundamente a verdade de Deus revelada na Escritura, e começo então a querer falar. E eu vou ser, neste mundo, né, um falso propagador. Por quê? Porque eu não tenho uma boa estrutura, eu não tenho um conhecimento profundo sobre o tema, mas eu quero estar lá na frente falando para todo mundo que eu sei. Afinal de contas, isso também massageia o ego. As pessoas olharem, olha, ele sabe sobre isso, ele sabe sobre aquilo, ele sabe sobre aquilo outro. E aí cai nos problemas que nós temos aí. Diversas teorias, diversos conceitos equivocados sobre Deus, sobre como Deus revela as coisas. Você vê hoje, inclusive, pastores defendendo coisas tão absurdas como atualizar as escrituras, tentando, numa visão progressista, moldar a verdade de Deus, mas moldar as verdades de Deus conforme a cultura em que ele está inserido. Ou seja, ao invés de a escritura, como nós, sendo sal e luz, indo para o mundo dar sabor e dar luz a essas trevas, nós estamos trazendo um mundo para poder interpretar a escritura. Meu Deus. Por quê? Porque eu não tenho essa estrutura bem formada. Então eu preciso entender que se eu quero ser sal e luz, e preciso ser sal e luz neste mundo, eu preciso conhecer bem a verdade que me transformou, todos os dias fazer dela meu alimento diário, a fim de que esse alimento possa permear as outras esferas da sociedade, mas com a verdade escancarada, pois há uma única verdade, que é absoluta. O mundo subjetiva a verdade. A Escritura revela que a verdade ela é objetiva. A verdade ela não é a verdade que tem que ser mexida ou moldada a padrões humanos, mas é os homens sendo moldados a partir do padrão revelador de um Deus que nos criou e nos formou para um propósito bem desenhado e bem definido nas Escrituras. Muito bem, pastor. Olha, eu acho que já responde, né, como que a gente deve estar diante de uma situação como essa, seja na família, que eu acho que onde acaba acontecendo mais esses momentos de tensões, acabam sendo nesses momentos onde você tem mais liberdade, que você fica mais à vontade. Às vezes é dentro da família, às vezes são às vezes no grupo de trabalho. A oposição tem uma coisa também, né? A oposição é uma guerra de conflitos de visões. Talvez a melhor palavra seria essa, conflitos de visões. Você quer falar, você quer conflitar, você quer causar, porque você, afinal de contas, sabe também da matéria. Mas a gente não para enxergar que, veja, nós estamos discutindo talvez uma ideia, mas trazendo à discussão as nossas influências. E a partir do momento que nós trazemos as nossas influências, ao discutir a ideia, eu vou deixar com que as influências possam moldar a ideia. Né? Tem um livro, Resolvendo o Conflito em relação às teorias da evolução, né, o criacionismo,
que o autor ele traz muito isso. Olha, você tem uma cosmovisão cristã e o evolucionista tem a cosmovisão evolucionista. Vocês estão olhando para o mesmo fóssil, né? Quando você olha para o fóssil tendo a mente cristã, você falou, isso é evidência de que de fato Deus é criador de todas as coisas. Quando o evolucionista olha para esse mesmo fóssil, vai dizer, não, isso é evidência de que de fato o evolucionismo se deu, né? Porque o fóssil comprova a evolução. Então, veja, é o mesmo elemento, porém, nós estamos trazendo, né, aplicações diferentes. E aí, quem resolve o conflito? Quem resolve o conflito? A verdade. E a verdade não está em nós. A verdade está diante de nós, que é revelada pelas Sagradas Escrituras. Então, eu tenho que trazer essa verdade de Deus, em que o Espírito Santo sempre aplica ao meu coração, para que, conduzido pelo Espírito, eu possa, então, trazer aquele vai resolver o conflito. Mas tem a maneira de fazer isso. A Escritura fala a verdade, mas fala a verdade em amor. Nós falamos a verdade em amor, é difícil, né? É difícil. Às vezes falar a verdade em amor para os nossos pais, falar a verdade já é difícil. Muitas vezes nós nem queremos falar, porque a verdade dói. Dói às vezes para nós, porque fizemos alguma coisa de errado, precisamos contar, ou dói ao outro, porque você precisa exortar mediante a verdade. É difícil, mas a Escritura fala, você precisa falar. Né? Fale a verdade em amor. Ainda fala que em Efésios 4, que eu não posso demorar para fazer isso. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Né? Não deis lugar ao diabo. Mas fale, mas tenha a maneira correta. O crente foi transformado por Deus para ser sal e luz e para ser propagador do Evangelho, que é a pura verdade. É a verdade encarnada em Cristo Jesus. Então nós temos que entender que nós somos chamados e temos condições de entrar nesse cenário do mundo em diversas áreas, né? Seja na ciência, seja na ciência política, seja diversas áreas, e ser luz ali, mas da maneira correta. Entendeu? Exatamente. Da maneira correta. Muita escritura e também muito conhecimento científico, pesquisas, para que você possa, então, ter uma condição clara de conversar. Eu não ouvi isso da pessoa, mas um professor uma vez falou dele. Falou que o Dr. Vadislau chegou uma vez e disse que para discutirmos um assunto, pelo menos nós temos que ter lido 3.000 páginas sobre ele. Né? Eu creio que isso é real, a gente precisa ler mesmo, estudar. E não ficar só na internet, pegando lá no YouTube que fala alguma coisa e pegar aquilo e falar, pronto, já sei de tudo, vamos discutir, vamos lá, tá aí na... Não, Exatamente. vai falhar. Né? Vamos falhar miseravelmente nisso. E Deus que vai ser exposto, Exatamente. Né, diante da nossa falha. Lembrando que essa conversa que nós estamos tendo, a gente está falando com os irmãos cristãos, e nós temos essa atitude muitas vezes de pessoas que ainda não têm profundidade, não conhecem o Evangelho, mas também tem essa cautela, tem esse cuidado, né? Mas é bom a gente que conhece a palavra, a gente que tem acesso a ela, que estuda, buscá-la com profundidade, né? Eu acho que é isso que o senhor falou, assim, do que nós conversamos. Falamos muito da questão da parte, se você quer ter uma teoria acerca de um tema, você precisa estudar, pesquisar, para você chegar àquele ponto de vista, sabendo que, aquela sua teoria, aquela sua conclusão, mas sabendo que existem outras, que outras pessoas estudaram, trouxeram. Então, assim, é isso que nós, eu acho que precisamos, né, pastor? Ter dedicação total naquilo que nós fazemos, né? Profundidade. A Bíblia, ela fala tanto de estratégias, de homens, Neemias, que foi líder, foi liderança. Temos histórias, a gente estava falando anteriormente, Pedro, que foi um exemplo, né, de ruim, extremos, ruim e bom, foi os extremos, né? E a Bíblia também mostra quanto Cristo e o Espírito Santo o auxiliou depois, né? É isso que nós precisamos, ter esse momento de comunhão, buscar essa sabedoria e ter profundidade naquilo que nós vamos nos propor a falar ou aquilo que nós gostamos. No meu caso não é o futebol, eu acho que eu continuo
Não, mas é bom, né? Mas é bom. É bom. Mas o maridão gosta, né? Então, a gente já... Gosta. É bom. Mas é isso, pastor. E assim, para a gente já ir caminhando para o nosso encerramento dessa nossa conversa, eu queria que o senhor trouxesse uma palavra mesmo para fechar, para a gente selar os nossos corações hoje, né? E até mesmo colocar em oração aquilo que talvez está difícil de mudar. Sim, queridos, é muito difícil, é fato, é muito difícil você viver neste mundo e ouvir tantas asneiras e não se posicionar. Precisamos, mas da maneira correta. E a Escritura tem, então, esse caminho. Eu gosto de Efésios capítulo 4, quando Paulo vai trazer para nós que nós precisamos, né, nos portar como eleitos de Deus. E nos portando como eleitos de Deus, nós temos que falar a verdade, mas falar em amor. Nós temos que suportar uns aos outros, perdoar mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como Deus os perdoou, perdoai vós também. Veja que, inclusive, ali o texto mostra que o padrão do perdão é o perdão que recebemos na regeneração. Ou seja, nós conhecemos o tamanho do perdão de Deus porque nós somos frutos desse perdão. E muitas das vezes nós lutamos contra o outro e não queremos enxergá-lo como um filho de Deus. Deus nos chamou para ser sal e luz neste mundo. Seja sal e luz. Como? Buscando bastante conhecimento da verdade, revelada nas páginas das Escrituras, que está diante de vocês e que o Espírito Santo pode aplicar essas verdades, para que, estudando, aperfeiçoando, conhecendo, você possa defender a causa não de A ou B, mas a causa de Cristo. Nós somos chamados para defender o Evangelho neste mundo caído, pois somente o Evangelho é que transforma vidas e corações. E ele transformou a sua vida e o seu coração para que você não seja um opositor ferrenho do outro, mas que você enxergue a dificuldade e ensine o outro com as Sagradas Escrituras o caminho para que todos juntos possamos, inclusive lá em Efésios 4 vai dizer também, chegarmos à plena unidade da fé. E a ideia da unidade da fé é termos o conhecimento em comum. O meu conhecimento ser passado para o outro à medida que Deus vai me aperfeiçoando, para que possamos nos achegar diante de Deus de uma maneira plena e correta, como Ele espera. Bom, que Deus te abençoe e me abençoe nessa caminhada para fazer com que o Evangelho seja a realidade dos nossos passos e do nosso falar. Amém, amém, pastor, obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que isso traz uma reflexão, uma profundidade para a gente pensar mesmo assim, da nossa postura, o nosso comportamento, né? E aí fica, se a palavra, né, se essa conversa tocou seu coração aí, e você acabou de sair de uma situação, ou a sua fama, às vezes, é uma fama de ser sempre oposição, porque quer contrariar, enfim, né, são tantas... Mas assim... refletir um pouco nessa palavra, né? Se falou o seu coração, pede a ajuda de Deus, porque é difícil, né? É difícil. É um caminhar longo para essa mudança, né? O caminho da santificação, né? É um progresso até o final da vida. Até o final da vida. Mas nós temos que percorrer esse caminho. Sim, sim, tem que buscar, gente, tem que ir. Não desistir, não desistem. Jamais, jamais. Quero agradecer a sua participação, pastor, aqui, tá? Né, ter aceitado, disponibilizado do teu tempo aqui com a gente, por trazer essa palavra, né, essa reflexão para a gente, de um tema tão atual, tão nosso dia a dia. Agradeço grandemente. Deus continue abençoando a sua vida, da sua família e do ministério. Obrigado. Deus te abençoe também. Muito obrigado. E que Deus faça com que esse programa seja a voz do Senhor em muitos corações. Amém, amém. Essa é a nossa oração. Amém. Eu quero aproveitar também aqui já mandar um abraço para todos vocês que participaram, a Delva Gimol, Josué, a Maria, a Vera Salvador, Silene, Vanderleia, a Ieda, a Rosana, nosso querido Vilmar que está sempre aqui com a gente, a Lourdes, Elda, Dulce, gente, são muitos nomes, são muitas mensagens. A Alessandra, ela disse que ela chegou no finzinho, mas Alessandra, volta um pouquinho aí, porque tá muito especial, então fica essa dica para você.
a Aparecida, Hermes, Luzinete, Oriel, Gustavo, todos vocês que participaram aqui com a gente e deixaram um comentário, uma mensagem, interagiram. Nós agradecemos muito a sua participação. Que Deus continue abençoando a sua vida. E lembrando que sempre nesse chat tem pedidos de oração. Então, se você está aí, printa a tela, já guarda e acrescenta esse pedido do seu irmão aí de chat, que é Amigos Online. Mas se estamos aqui, se você está aí, você também, todos nós estamos buscando, temos o mesmo propósito, conhecer mais de Deus, ter uma vida transformada. Então, fica essa dica aí para todos nós. E que Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus quiser, hein? Tchau, tchau. E tchau, pastor. Tchau, Obrigada. obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos.